A vida de Camila é um retrato fiel da luta de milhões de mulheres brasileiras. Entre o despertador, que toca antes do sol nascer, e o cansaço que nunca vai embora, ela carrega o mundo nas costas com um sorriso no rosto. Camila é o que a gente chama de Mãe Leoa. O seu universo gira em torno de Léo, um garotinho de 4 anos que é a luz dos seus dias, mas que também é a lembrança viva de uma noite em que o tempo parou. Tudo começou há 4 verões, quando Camila, cansada de tanto trabalhar e sem ver um pingo de diversão há anos, decidiu aceitar o convite de uma amiga para se jogar na folia. Ela colocou uma fantasia simples, espalhou glitter pelo rosto e mergulhou no mar de gente de um bloco de rua. Ela só queria esquecer os boletos por algumas horas, mas o que ela encontrou foi um encontro que mudaria o seu DNA para sempre. No meio daquela explosão de música, calor e alegria, os olhos dela encontraram um rapaz que parecia irradiar uma luz diferente. Pedro era o nome dele. Eles viveram um romance relâmpago, daqueles que a gente só vê em filme, onde o resto do mundo vira um borrão. E só existem as risadas e o toque de 2 pessoas que acabaram de se conhecer. Foi uma conexão bruta, honesta e intensiva. Mas o carnaval, do mesmo jeito que dá, ele tira. Na dispersão do bloco, entre um empurra-empurra e a chuva de verão que desabou no final da tarde, eles se perderam. Sem telefone, sem sobrenome, apenas com o gosto de um beijo e a promessa muda de um reencontro que a multidão não deixou acontecer. Camila voltou para casa com o coração batendo forte, sem imaginar que 9 meses depois, o resultado daquela folia estaria chorando em seus braços. Ter o Léo sozinha foi o maior desafio da vida dela. Sem o pai por perto, ela teve que aprender na marra a ser o porto seguro do filho. O Léo cresceu perguntando sobre o Papai do Céu. E Camila sempre guardou aquela lembrança do Pedro como um tesouro escondido, uma história que ela contava para si mesma nas noites de cansaço. A vida era um perrengue atrás do outro, morando em um apartamento pequeno e contando cada centavo para o leite e as fraldas. Mas a esperança é a última que morre. Camila estudou nas madrugadas, se especializou e finalmente conseguiu o que parecia impossível: uma entrevista de emprego em uma das maiores empresas de tecnologia do país. Era a chance de ouro para dar ao Léo o futuro que ele merecia e tirar a família do sufoco de uma vez por todas. Se você também acredita que o destino não brinca em serviço e quer ver a Camila vencendo na vida depois de tanto sofrimento, deixa o seu like agora mesmo. Vamos mandar essa energia positiva para ela conseguir esse emprego e mudar a história dela e do pequeno Léo. Camila retocou o batom, ajustou o blazer que comprou no brechó para parecer mais formal e respirou fundo diante do prédio espelhado da empresa. Ela não sabia, mas ao cruzar aquela porta giratória, ela não estava apenas indo atrás de um salário. Ela estava caminhando direto para o passado, que ela achou que tinha se perdido no meio da serpentina e do confete. O prédio da empresa era um colosso de vidro e aço que parecia tocar as nuvens, um contraste violento com a casinha simples onde Camila morava. Lá dentro, o silêncio era interrompido apenas pelo som de saltos caros e pelo murmúrio de pessoas que falavam de cifras milionárias. Camila sentia o coração batendo na garganta, as mãos suando dentro do blazer. Ela sabia que aquela entrevista era a chance de sair da estatística das mães que se viram como podem. Quando a secretária, com um sorriso polido, anunciou que o presidente da empresa iria recebê-la pessoalmente para a etapa final, Camila sentiu um frio na espinha. Ela ajeitou a postura, respirou o ar-condicionado gelado e entrou na sala da presidência. O escritório era vasto, com uma vista panorâmica da cidade. Mas o que roubou o fôlego de Camila não foi a paisagem. Atrás de uma mesa de mogno impecável, estava um homem concentrado em alguns papéis.
Quando ele levantou o rosto para cumprimentá-la, o mundo de Camila simplesmente parou de girar. O choque foi tão grande que ela precisou se segurar na cadeira para não cair. Aquele homem, com o olhar sério, o maxilar firme e um ar de autoridade absoluta, era ele. Era o Pedro. Mas não o Pedro que ria alto no meio da multidão, com glitter no pescoço e uma fantasia de pirata desleixada. Aquele era o Dr. Pedro Alencar, um dos empresários mais respeitados do país. A transformação era radical, mas os olhos, aqueles olhos castanhos que pareciam ler a alma de qualquer um, eram inconfundíveis. Pedro olhou para ela com uma cortesia profissional, sem um pingo de reconhecimento no rosto. E fazia sentido. Naquela noite de carnaval, Camila estava com uma peruca colorida, maquiagem pesada de purpurina e uma alegria que transbordava. Hoje, ela era uma mulher séria, com o rosto limpo e o peso da responsabilidade marcado em cada gesto. Ele folheou o currículo dela, fazendo perguntas técnicas, falando sobre metas e desafios, enquanto Camila respondia de forma automática, lutando contra o desejo de gritar: "Você não lembra de mim?" O silêncio da sala era preenchido por uma tensão que só ela sentia. Ele a contratou ali mesmo, elogiando sua competência e sua garra, sem imaginar que a mulher que ele acabara de colocar em sua folha de pagamento carregava um segredo que poderia abalar os alicerces da sua vida perfeita. Gente, vocês conseguem imaginar o nível dessa saia justa? A Camila conseguiu o emprego dos sonhos, mas o patrão dela é justamente o homem que ela nunca conseguiu esquecer e que, sem saber, é o pai do filho dela. É de enlouquecer qualquer um. Agora eu quero a opinião sincera de vocês. Se fosse você no lugar da Camila, você abriria o jogo logo naquela primeira conversa, ou ficaria quieta para não arriscar perder o emprego que vai sustentar o seu filho? Comenta aí embaixo. Conta tudo ou fica calada. Quero ver o que o coração de vocês mandaria fazer nessa hora de pressão total. Camila saiu da sala com o contrato assinado, mas sentindo que carregava uma tonelada nos ombros. Ela caminhou pelo corredor em transe, o som das palavras dele ainda ecoando na sua cabeça. Ela tinha o emprego, tinha o salário, mas agora tinha o maior dilema da sua vida: como trabalhar lado a lado com o pai do Léo sem revelar que a mulher misteriosa do bloco estava ali, organizando a agenda dele. O destino tinha dado as cartas, mas o jogo estava apenas começando, e o próximo encontro no elevador seria o teste definitivo para o coração e para a verdade. A rotina de Camila na empresa era como caminhar sobre uma corda bamba esticada sobre um abismo. Todo dia, ela entrava no prédio com o coração na mão, tentando ser o mais invisível possível para o homem do seu passado. Ela se tornou uma especialista em desviar o olhar, em sair da copa quando ouvia a voz dele e em mergulhar nos relatórios toda vez que Pedro passava pelo corredor, exalando aquele perfume que ainda a fazia viajar no tempo. Mas o perrengue de quem é mãe solo no Brasil não escolhe hora nem lugar para aparecer. Numa manhã de terça-feira, o telefone tocou. A creche do Léo tinha sofrido um vazamento e ia fechar as portas pelo resto do dia. Sem ter com quem deixar o menino e com uma entrega importante para fazer, Camila não teve escolha. Ela levou o Léo para o escritório, escondido sob a promessa de que, se ele ficasse quietinho brincando com os carrinhos debaixo da mesa, ele ganharia o seu sorvete preferido. O plano estava funcionando perfeitamente, até que o destino resolveu que o segredo de Camila já tinha passado do prazo de validade. No final do expediente, Camila achou que o caminho estava livre. Ela pegou o Léo no colo, cobriu o rostinho dele com o capuz do casaco e correu para o elevador de serviço, rezando para todas as santidades para não encontrar ninguém. Mas a sorte, que às vezes gosta de pregar peças, fez com que o elevador social parasse no 15º andar, justamente quando as portas se abriram. E lá estava ele,
Pedro Alencar, sozinho, com a pasta na mão e aquele ar de quem carrega as preocupações do mundo nos ombros. O silêncio que se instalou naquele espaço fechado era tão denso que dava para ouvir o barulho do metal rangendo. Camila grudou no canto do elevador, tentando se fundir com a parede espelhada. Mas o Léo, curioso como todo menino de 4 anos, resolveu que era hora de dar um oi. O menino puxou o capuz e olhou direto para o homem de terno. Pedro, por educação, baixou o olhar para a criança e foi ali, naquele cubículo de metal, que a máscara de profissionalismo de Pedro simplesmente derreteu. Ele ficou paralisado, esquecendo até de respirar. Não era apenas uma semelhança qualquer. Era como se Pedro estivesse olhando para uma versão em miniatura de si mesmo nas fotos de infância que sua mãe guardava com tanto carinho. A mesma covinha marcada no queixo, o formato idêntico das sobrancelhas e, principalmente, aqueles olhos castanhos profundos que brilhavam com a mesma intensidade dos dele. Pedro olhou para o menino, depois olhou para Camila, e a confusão no rosto dele começou a dar lugar a uma desconfiança que fazia o ar parecer rarefeito. Imagina você estar presa num lugar apertado com o homem que você mais amou, carregando o maior segredo da sua vida no colo, e o seu filho ser a cópia cuspida e escarrada dele bem na frente dele. É de querer que o chão se abra e te engula na hora. O Pedro ficou branco como papel e a Camila sentiu que o mundo dela estava prestes a sofrer um terremoto. Se você também está sentindo o coração bater forte por esse encontro e quer ver a verdade aparecendo de uma vez por todas, deixe o seu comentário aqui embaixo. O que você faria se desse de cara com uma criança que é a sua cara e nunca te contaram nada? Pedro deu um passo em direção ao menino, como se estivesse hipnotizado. Ele estendeu a mão, mas hesitou antes de tocar no pequeno Léo. A voz dele saiu num sussurro quebrado, carregada de uma dúvida que vinha do fundo da alma. Ele é seu filho, Camila? Ele perguntou, sem conseguir desviar o olhar do garotinho. Camila engoliu em seco, sentindo as lágrimas queimarem o fundo dos olhos. Ela sabia que não adiantava mais fugir. É sim, Dr. Pedro. O nome dele é Léo. Ela respondeu com a voz trêmula. Pedro franziu a testa, a mente trabalhando a 1000 por hora, tentando conectar os pontos de um passado que ele nunca esqueceu. Quantos anos ele tem? Ele questionou. A voz agora mais firme, exigindo uma resposta que ele já começava a suspeitar. Camila olhou bem nos olhos dele e soltou a frase que seria o fim da mentira. Ele tem 4 anos, Pedro. Feitos exatamente desde aquele carnaval. As portas do elevador se abriram, mas nenhum dos dois se moveu. O bloco da vida deles tinha acabado de se reencontrar, e agora não havia multidão para escondê-los. O silêncio na sala da presidência, logo após o encontro no elevador, era tão pesado que parecia faltar oxigênio. Pedro fechou a porta com um clique seco, deixando o mundo corporativo lá fora. Ele não era mais o CEO implacável. Ele era um homem assombrado por uma lembrança que nunca esfriou. Camila estava sentada na beira da poltrona, as mãos geladas apertando a alça da bolsa, enquanto o pequeno Léo, alheio à tempestade, desenhava em um papel sobre a mesa. Pedro caminhou de um lado para o outro, a mente borbulhando. Ele olhava para o menino e via a sua própria história. Ele olhava para Camila e via a mulher do glitter que ele procurou por cada bloco de carnaval nos últimos 4 anos, sem nunca ter tido sucesso. Por que você não me procurou, Camila? Por que me deixou viver esse tempo todo sem saber que eu tinha um filho? A voz de Pedro saiu rouca, um misto de mágoa e uma esperança desesperada. Camila sentiu o nó na garganta. Ela tinha medo daquele momento. No mundo dela, homens ricos como ele costumavam ver mães solo como golpistas ou oportunistas atrás de pensão. Eu não sabia quem você era, Pedro. Para mim, você era só o pirata do bloco que me fez feliz por uma tarde. Quando eu descobri o nome da sua empresa e vi sua foto no jornal,
eu já estava com o Léo nos braços. Eu tive medo de você achar que eu queria tirar proveito do seu dinheiro. Eu só queria o emprego para sustentar ele, nada mais. Ela desabafou, as lágrimas finalmente vencendo a resistência e lavando o rosto. Pedro parou na frente dela e pela primeira vez o olhar dele amoleceu de um jeito que ninguém naquelas paredes de vidro jamais viu. Dinheiro? Camila, eu trocaria cada centavo desta empresa por um dia que eu perdi da vida desse menino. Eu nunca te esqueci. Eu voltei naquele mesmo lugar por 3 anos seguidos, esperando te ver entre as pessoas, mas você nunca apareceu. O choque de realidade foi mútuo. Eles não eram inimigos. Eram 2 náufragos de uma festa que o destino resolveu separar antes da hora. Mas Pedro, como um homem de negócios, sabia que palavras não eram suficientes para oficializar uma vida. Ele não queria o DNA para duvidar da honra dela. Ele queria o DNA para ter o direito legal de ser o pai que o Léo merecia. Gente, dá para sentir a emoção desse encontro, não dá? O Pedro não está com raiva, ele está com o coração na mão por ter perdido tanto tempo da vida do filho. É aquela reviravolta que a gente sempre espera, onde a verdade liberta em vez de destruir. Mas agora eu pergunto para você, se você estivesse no lugar do Pedro, você aceitaria a palavra da Camila na hora ou faria questão do exame só para ter certeza absoluta e não deixar nenhuma dúvida para a sua família? Comenta aqui embaixo o que você acha dessa atitude dele de querer assumir tudo agora mesmo. O processo foi rápido, como tudo o que Pedro decidia fazer. Ele usou seus contatos para agilizar o resultado. E o tempo de espera pareceu uma eternidade de silêncio e olhares carregados de promessas. Quando o envelope chegou e Pedro abriu o documento, o mundo pareceu finalmente entrar nos eixos. 99,9% de compatibilidade. O papel confirmava o que o sangue já gritava e o que o olhar do menino já tinha sentenciado desde o primeiro encontro. Pedro olhou para o Léo, depois para Camila, e sentiu que a maior negociação da sua vida tinha acabado de ser concluída com o maior lucro de todos. O amor de um filho que ele nem sabia que tinha. A farsa da mãe solo escondida tinha acabado. E o que estava começando era algo que nenhuma folha de pagamento poderia explicar. O perdão, quando é verdadeiro, não precisa de grandes discursos. Ele se manifesta no silêncio de um abraço e na mudança das atitudes. Para Pedro, o resultado daquele exame de DNA não foi apenas uma prova jurídica, foi um batismo. O homem que antes só se preocupava com o fechamento do trimestre e com a cotação das ações, agora passava as noites lendo livros infantis e aprendendo qual era o sabor preferido de sorvete do filho. Pedro não tentou comprar o afeto do Léo com brinquedos caros ou promessas vazias. Ele conquistou o menino com o tempo que ele nunca tinha tido para ninguém. Ele pediu perdão a Camila, não apenas por não ter estado lá nos momentos difíceis, mas por ter permitido que o mundo os separasse por tanto tempo. Ele entendeu que a maior riqueza da sua vida não estava guardada em cofres, mas corria pelos corredores da mansão, chamando-o de papai, com uma pureza que dinheiro nenhum no mundo poderia pagar. A transformação de Pedro foi o assunto mais comentado nas colunas sociais e nos corredores da empresa. O CEO de ferro tinha amolecido. Camila, que antes andava pelos cantos com medo de ser descoberta, agora ocupava o seu lugar de direito, não como a ex-foliã, mas como a mulher forte e competente que sempre foi, agora com o apoio de um parceiro que a admirava de verdade. Pedro fez questão de assumir a paternidade do Léo publicamente, registrando o menino e apresentando Camila para a sua família e para o mundo com um orgulho que brilhava mais que qualquer joia. Ele queria que todos soubessem que aquele encontro por acaso, na multidão, tinha gerado o que ele tinha de mais precioso. O escritório, que antes era um lugar estéril de negócios,
Agora tinha fotos do pequeno Léo e desenhos coloridos espalhados pela mesa de mogno. A vida de todos eles tinha ganhado uma nova cor, uma cor que a rotina cinza de antes jamais conseguiria pintar. O tempo passou e as feridas do passado foram cicatrizando, dando lugar a uma união que parecia ter sido escrita pelas estrelas. Mas o destino, que adora fechar ciclos, estava guardando o momento final para a época em que tudo começou. 1 ano depois da descoberta, o calor de fevereiro voltou a tomar conta das ruas da cidade. Mas dessa vez, o clima era diferente. Camila e Pedro decidiram que era hora de voltar ao local onde a história deles teve o primeiro capítulo. Eles não foram para fugir da realidade, mas para celebrar a nova vida que construíram juntos. A gente passa a vida ouvindo que amor de carnaval não dura, que o que acontece no bloco morre na quarta-feira de cinzas, não é mesmo? Mas a história da Camila e do Pedro veio para provar o contrário. Eles mostraram que, quando o encontro é de alma, nem a multidão nem o tempo conseguem apagar o que o destino traçou. Eu quero saber de você, que acompanhou essa jornada até aqui. Você também acredita em encontros marcados pelo destino ou acha que foi apenas uma coincidência de sorte? Se você ficou com o coração quentinho com esse final feliz, deixa o seu comentário aqui embaixo celebrando o amor dessa família. A cena final é de arrepiar qualquer um. No meio do mesmo bloco de rua onde se conheceram, sob o som potente da bateria e a chuva de confetes coloridos, lá estavam os três, Pedro, Camila e o pequeno Léo, todos fantasiados de forma combinada, rindo e dançando como se o mundo fosse apenas alegria. O Léo estava nos ombros do pai, com os olhos castanhos brilhando de felicidade, enquanto Pedro e Camila se olhavam com a cumplicidade de quem sabe que encontrou o seu lugar no mundo. Eles não eram mais dois estranhos perdidos na multidão. Eles eram uma família de verdade, forjada no calor da folia e temperada com a responsabilidade do amor real. O amor deles não morreu na quarta-feira de cinzas. Ele renasceu, mais forte e mais brilhante, provando que às vezes o que começa com um beijo no meio do povo pode terminar com uma vida inteira de felicidade. O carnaval passou, mas a festa no coração deles estava apenas começando.